Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lotaz e hoje estou acompanhado por meus dois colegas maravilhosos, Jacob Rapkin e Jeffrey Sachs. O Jeffrey, claro, está nos Estados Unidos e o Jacob está no Canadá, na Universidade de Montreal, no caso do Jacob, e na Universidade Columbia, no caso do Jeffrey. Sejam bem-vindos ambos. Obrigado. Both of you, welcome. Thank you. Great É ótimo estar junto com vocês dois. you. And we are meeting today in order to kind of discuss E estamos nos reunindo hoje para discutir um tema de interesse comum, que é o sionismo. Na verdade, o livro de Jacob já foi publicado recentemente em inglês, intitulado Sionismo Decodificado em 101 Citações. Jacob, você fez um trabalho maravilhoso ao mostrar como o sionismo tem sido um projeto de longo prazo e como os sionistas e seus diferentes grupos nunca foram nada discretos a respeito disso. Talvez possamos começar com você. Essas citações, o que você acha que elas nos dizem sobre o sionismo? E depois pediremos ao Jeff que comente sobre isso, Naam. Are they telling us about Zionism? And then we ask Jeff to react to that. Well, I tried to show in the words of the founders Bem, and the words Eu tentei of mostrar, the nas persons palavras dos fundadores e dos precursores do sionismo, o que esse movimento tem and sido. many people, E muitas pessoas, especialmente na América do Norte, parecem decepcionadas com Israel, como se dissessem: ora, era uma iniciativa socialista tão maravilhosa, baseada na igualdade, e de repente se tornou de direita e fascista. Como isso pôde acontecer? Deve ser o Bibi Netanyahu, deve ser culpa dele. Pois bem, meu livro mostra que, na verdade, as raízes dessa guinada à direita na vida política israelense têm sido evidentes, praticamente, ao longo de toda a história do sionismo. has been clear practically for the whole history of Zionism. Because Zionism is a settler colonialist. Porque o sionismo é um projeto de colonização de assentamento. E, novamente, isso sempre foi muito explícito. A primeira instituição financeira do movimento sionista se chamava Jewish Colonial Trust. Não dava para ser mais claro do que isso, mas muita gente não quis enxergar. Veja, o problema com Israel é que os fatos estão todos ali, visíveis, você pode vê-los, mas as pessoas não queriam ver por causa de vários tipos de, eu diria, tendências muito positivas e piedosas. Bem, os judeus sofreram tanto, eles merecem um Estado. Sabe, todas essas coisas que, na minha opinião, impediram uma análise mais objetiva do que é o sionismo. And more objective look at what Zionism is. Jeff, what do you think is important for this? Jeff, o que você acha que é importante para entender o projeto sionista como algo de longo prazo, contínuo, que continua gerando muitos problemas para muitas pessoas? Keeps actually creating a lot of problems for a lot of people. Well, first, let me say that Yaakov Rabkin is. Bem, antes de tudo, deixe-me dizer que Yaakov Rabkin é o principal e absolutamente brilhante expositor e historiador desse assunto. Então, todos que estão ouvindo, vocês precisam ler a obra de Yaakov. O novo livro, mas também vários outros, explicam de forma absolutamente clara, e eu diria de maneira singularmente clara, o contexto do sionismo. Como ele surgiu, quais são suas tendências ideológicas e por que tem causado desastres tão grandes nos dias de hoje. E, enquanto falamos, um desses desastres é a nova invasão do Líbano por Israel e a destruição de Beirute nestas mesmas horas em que conversamos. In these hours that we're speaking, I think one of the most interesting points. Acho que um dos pontos mais interessantes sobre o sionismo é que ele parece ter dois tipos de vertentes. Uma delas é que ele é, de certa forma, um movimento nacionalista típico do final do século XIX. A Europa foi tomada pelo nacionalismo no fim do século XIX. Cada grupo linguístico, cada grupo étnico precisava ter sua própria nação. Isso acabou dilacerando a Europa, destruindo impérios multiétnicos, multinacionais e multilingues em todo o continente, especialmente durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Então essa é uma das raízes. And in World War II. So that's one of the roots. And the other roots are biblical. E as outras raízes são bíblicas, e aí as raízes bíblicas são o sionismo cristão, que foi o precursor do sionismo judaico, como novamente Yaakov explicou. Mas isso é extremamente importante porque um tema central da história ocidental, um que se estende por séculos de colonialismo de povoamento,
É a ideia do novo Israel, da Nova Jerusalém. E a América foi fundada sobre esse princípio. Os Estados Unidos, antes de serem os Estados Unidos, eram formados por colonos puritanos britânicos que se viam como o novo Israel. A ideia de conquistar uma nova terra em nome de Deus é uma ideia ocidental. Claro, há paralelos em outras regiões do mundo, mas é uma ideia cristã ocidental. E o sionismo é essencialmente uma ideia cristã ocidental também. É ao mesmo tempo nacionalista e bíblica. Os judeus que iniciaram o sionismo, como Yaakov explica, no final do século XIX, não liam a Bíblia da mesma forma. Eles nem necessariamente liam a Bíblia. Eram nacionalistas, buscando superar a ausência de um Estado físico e vencer o antissemitismo na Europa Central ou no Império Russo. Mas foram os sionistas cristãos que disseram que precisava haver uma nação, porque Deus havia prometido essa nação. There needs to be a nation because God promised that nation, and in a very E em uma vertente muito... Bem, não vou usar o termo que eu ia usar. Em uma vertente muito específica de ideias do século XIX, chamada dispensacionalismo, ou dispensacionalismo pré-milenista, surge uma construção, novamente não vou usar uma linguagem que possa ser interpretada como ofensiva ou pejorativa, mas é um conjunto muito particular de ideias que envolve o retorno dos judeus para reconstruir a terra, de modo que o fim dos tempos possa chegar e a segunda vinda de Cristo possa ocorrer em Armagedon, com base numa leitura do livro do Apocalipse e em uma nova teologia que surgiu na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos no século XIX. Bem, a única razão pela qual menciono isso, e então passo a palavra de volta para você, é que hoje temos esses dois sionismos. Temos um sionismo judaico e temos um sionismo cristão. E eles são parceiros. Você nem sabe quem está liderando. A parceria dos Estados Unidos com Israel é atualmente liderada por um grupo impregnado de sionismo cristão extremo. O embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, que é batista do Sul e, por todas as evidências, um dispensacionalista pré-milenista, disse há algumas semanas, pouco antes da atual guerra de agressão de Israel e dos Estados Unidos, que Israel é dono de toda a terra, que tem direito a toda a terra desde o Nilo até o Eufrates, com base, ao que parece, em uma leitura teologicamente duvidosa do capítulo 15 de Gênesis. E com base nisso, há a percepção de que no mundo de hoje, Israel tem direito a toda essa terra. Israel está agindo de acordo com isso, porque parte do governo israelense é agora composta por sionismo bíblico judaico, o que não era o sionismo de 100 anos atrás. Enfim, leia Yaakov, ele entende tudo isso melhor do que eu. Então vou passar a palavra de volta para você. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. Yeah, I would like to add to what Jeff just said. Sim, eu gostaria de acrescentar ao que o Jeff acabou de dizer, que as tropas americanas envolvidas na guerra contra o Irã estão sendo expostas à mesma ideia, a ideia de que estão trazendo o fim dos tempos, de que Trump foi ungido por Cristo para reunir todos os exilados, toda essa retórica. E isso não é apenas retórica. As pessoas realmente acreditam nisso. Eu vi a entrevista com o embaixador americano oficial em Jerusalém. Embora eu tenha minhas dúvidas sobre qual país ele realmente representa, Israel ou os Estados Unidos. Ele disse muito claramente que, para ele, existe um direito bíblico, concedido por Deus, de ocupar toda a terra. Acho muito perigoso que, apesar da separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos, as tropas federais estejam sendo doutrinadas dessa forma. Mas, novamente, isso faz parte da tendência geral, pelo que posso perceber, na sociedade americana atualmente. E veja, comentaristas americanos muito importantes têm falado sobre isso. Hoje mesmo, a Prime Group Foundation nos Estados Unidos enviou um e-mail. Essa fundação monitora essas correntes religiosas dentro do exército.
O coronel Lawrence Wilkerson é membro do conselho dessa fundação e escreveu um e-mail alertando a todos sobre o quão perigoso isso é. Porque não é apenas o secretário da guerra, Pete Hegseth, que representa a vertente sionista cristã. Isso se estende por toda a hierarquia do exército, e isso é extremamente perigoso. Pascal Lotaz, já que você estuda o sionismo há tanto tempo, essas duas vertentes, o sionismo judaico e o sionismo cristão, qual das duas é realmente maior? E por que a versão cristã está agora tão profundamente enraizada em diferentes ramos do governo dos Estados Unidos? Well, I'll quote Pastor Hagee, who is one of the Bem, vou citar o pastor Hagee, que é um dos líderes dos sionistas cristãos nos Estados Unidos. Há alguns anos, ele disse que existem 50 milhões de sionistas cristãos nos Estados Unidos. Há 15 milhões de judeus no mundo todo, incluindo bebês e pessoas idosas como eu. Então dá para ver qual grupo é maior. E os Estados Unidos não são o único lugar onde eles estão. O sionismo cristão também é muito bem representado no Brasil, na Guatemala, em partes da Mata Hafthor e Coreia do Sul. Portanto, o movimento Brace was Smings Musuch, em nacionalismo meio porco, estridaido dos judeus. Is splitting Jews, and as you know, just the most recent E como você sabe, o exemplo mais recente é a eleição do novo prefeito de Nova York, que é abertamente antisionista e muito crítico em relação a Israel. Cerca de 1/3 dos votos veio de judeus. Então pode-se ver que algumas pessoas disseram bem, apesar disso. Não, eu não diria que é apesar disso. É por causa disso que ele recebeu esses votos judaicos. As comunidades judaicas estão muito divididas, e quanto mais a violência continua na Ásia Ocidental, com Israel como o autor e iniciador dela, hoje não dá realmente para negar isso, mesmo que se queira. Israel está perdendo o apoio judaico e, até certo ponto, o apoio sionista cristão. E isso pode explicar por que Netanyahu estava com tanta pressa para começar uma guerra. Netanyahu was in such a rush to start a war. Please. Por favor, por favor. Sim, eu ia acrescentar novamente, com base no ensinamento de Jacob sobre as origens do sionismo judaico, que remontam ao final do século XIX e ao início do século XX, que os principais movimentos religiosos do judaísmo nos Estados Unidos e na Europa eram, em geral, contrários à ideia sionista. Os líderes sionistas, mais notoriamente Herzl, eram nacionalistas e seculares, e naquela época promoviam não uma causa bíblica, mas uma causa nacionalista. A de que cada nação, para se proteger, precisava ter seu próprio Estado-nação. Essa era a ideia do nacionalismo. Não que você fosse uma nação vivendo, digamos, no Império Habsburgo ou no Império Romanov, com toda a sua multietnicidade, mas que precisava ter seu próprio Estado. With the multi-ethnicity, but you needed your own state. And that was true whether you were Serbs or... E isso era verdade, fosse você sérvio, croata, tcheco, búlgaro, eslovaco e assim por diante. E essa era a vertente sionista judaica secular. Os rabinos disseram não, e acho isso absolutamente fascinante. Sabe, eu cresci como um judeu americano secular, mas definitivamente dentro do estilo rabínico do judaísmo. Sim, porque basicamente com meu bar mitzvah e tudo mais, isso estava dentro da tradição rabínica padrão, embora no meu caso e na minha comunidade, não em um sentido muito religioso, mas nos ensinamentos rabínicos, a ideia do judaísmo por cerca de quase 2.000 anos ou 1.900 anos é: viva onde você está, obedeça aos mandamentos de Deus, comporte-se, não cause muita confusão. Don't make too much mess and you don't go back to você não volta para a Terra Santa ou a Terra Prometida? Isso é algo que o Messias deve determinar. É algo que você pode lembrar em suas orações ou em seus festivais ao longo do ano, mas não algo que fosse uma agenda política prática. E nos Estados Unidos tivemos vários movimentos religiosos, o chamado movimento reformista, o menos religioso, até o judaísmo ortodoxo, e algo intermediário, a forma como fui criado no judaísmo conservador. Mas todas essas vertentes em algum momento do início do século a nós. Israel, ou a Terra Santa, ou a Terra Santa, o que for, nós somos americanos.
And even when the Balfour Declaration was E mesmo quando a Declaração Balfour foi emitida para criar uma pátria judaica sob os auspícios do Império Britânico, que ainda não tinha controle sobre a terra que estava prometendo, uma manobra típica dos britânicos, mesmo assim, havia um judeu no gabinete que disse que escreveu: "Sou contra isso, sou britânico, esta não é minha pátria é a Grã-Bretanha. E isso vai criar uma confusão porque não quero ser chamado de nacionalista de outro país." Mas assim, esse movimento sionista até despertou o war e grande causa do povo judeu. as the great cause of the Jewish people. Quite Actually, different I from mean, this. if I may interrupt and Muito add, verdade. Definitely. Se me permite interromper e acrescentar, não, você definitivamente deve. Montagu, que escreveu isso, esse membro judeu do gabinete britânico, intitulou sua carta de protesto contra a Declaração Balfour de acusação de antissemitismo ao gabinete britânico. Ele os acusou de antissemitismo por serem sionistas. Porque isso hoje parece um oxímoro. Mas não é, porque até Herzl escreveu em seu diário que os antissemitas seriam nossos melhores amigos e aliados. E novamente, se você olhar para isso de forma imparcial, se me permite dizer, os antissemitas querem se livrar dos judeus onde quer que eles vivam, e os sionistas querem trazê-los para a Palestina. And Zionists want to bring them to Palestine. Their interests combine. And it's not Os interesses deles se combinam. that E não é coincidência que, por exemplo, durante a década de 1930 na Alemanha, os sionistas tenham estabelecido uma espécie de cooperação com as autoridades nazistas, que queriam se livrar dos judeus, enquanto os sionistas tentavam mostrar que a Palestina era um bom lugar para os judeus irem. Temos muitas evidências. Meu livro não tem ilustrações, mas houve um episódio que considero muito importante. Há um filme israelense chamado The Flat. Ele conta a história de um oficial da SS, em 1934 ou 35, visitando a Palestina, na companhia do presidente da Federação Sionista da Alemanha, e depois escrevendo artigos elogiosos sobre isso no jornal da SS. writing wonderful articles in the SS newspaper. And on the occasion of that visit, E por ocasião dessa visita, foi cunhada uma medalha com uma suástica de um lado e o símbolo sionista, a estrela de 6 pontas do outro. Então isso faz parte da história. E hoje é muito interessante. Um colega meu observou que se há 100 anos alguém dissesse a um judeu: "Você não pertence aqui, você pertence a Israel", seria considerado antissemita. Hoje, por alguma razão estranha, quando alguém diz: "Bem, eu não tenho nada a ver com Israel, sou americano", a resposta é: "Ah, não, você é antissemita, está negando o direito do povo judeu à autodeterminação." Então há essa inversão muito interessante do que é o antissemitismo. E eu acho, aliás, que isso é muito perigoso. anti-Semitism is, and I think, incidentally, it's very dangerous. You know, the camouflage, and just as, if I could add, Sabe, a camuflagem. very, E só, se eu puder acrescentar, com Montag naquela carta realmente notável que ele escreveu, eu tive exatamente a mesma sensação visceral quando Israel revisou sua lei básica em 2018 e declarou que Israel é o Estado-nação do povo judeu. Minha reação foi: como ousam? Como ousam dizer isso? Eu não sou cidadão de Israel e vocês não são o meu país. Sou cidadão dos Estados Unidos. Então a presunção disso foi sentida pelos judeus. E essa foi, na verdade, a reação original. E acho que isso está se tornando, novamente, a principal, ou pelo menos uma reação muito proeminente hoje em dia. a very prominent reaction again today. Well, and the danger of it, as you could see, Bem, o perigo disso, como você pode ver, é que há cada vez mais episódios de ataques contra judeus e instituições judaicas por causa do que Israel está fazendo. É claro que alguns sionistas judeus contribuem para isso. Eles colocam bandeiras de Israel em frente às suas sinagogas ou instituições judaicas e dizem: "Estamos com Israel." Bem, nesse caso, é de se esperar esse tipo de reação. Não que alguém deva aprová-la. Mas muitas pessoas que ficam horrorizadas com o que Israel vem fazendo não encontram uma forma mais aceitável de protestar do que essa, violenta, como vimos recentemente em Michigan, especialmente na cultura muito violenta, se me permite dizer, da sociedade americana. if I may say so, of American society.
Posso só perguntar, porque a intenção é também, talvez nos últimos 15 minutos, falar um pouco sobre a trajetória do sionismo e para onde você vê esse movimento, ou esses movimentos indo. É mais de um. São pelo menos duas vertentes, certo? E eu sei, Yaakov, que você também diferencia dentro de Israel outras vertentes que não são sionistas. Mas se olharmos para essas duas vertentes, para onde você acha que elas estão indo? Talvez o Jeff primeiro, sabe? Há muita conversa. E John Mearsheimer, claro, escreveu aquele livro muito importante sobre o lobby israelense, certo? Então a questão é, se diferenciarmos entre essas duas vertentes do sionismo e entre as pessoas que fazem lobby por Israel, quem realmente faz lobby por Israel? Quem é o lobby? São os sionistas cristãos em primeiro lugar? Os sionistas judeus? São os nacionalistas israelenses? O que você vê e para onde você acha que isso está indo? Primeiro o Jeff e depois o Yaakov. Bem, acho que é a mesma coisa. Ah, desculpe. Ok, desculpe. Pode continuar, pode continuar. Sim, eu ia dizer que a política americana deve ser entendida como uma política de grupos de interesse. E a política americana criou métodos de captura do Estado. O sistema político americano é basicamente, gaste muito dinheiro e você poderá definir as políticas do seu setor. É um sistema incrivelmente corrupto. Se alguém, e esperamos que sim, escrever livros de ciência política no século XXII, assim como nós, quando crianças, líamos sobre os distritos eleitorais podres da Grã-Bretanha e balançávamos a cabeça, imaginando como podia existir um parlamento que era essencialmente propriedade de um único senhor de terras ou de um aristocrata, e assim por diante. Temos um sistema político muito corrupto, corrupção legalizada, de certo modo. Muito dinheiro, muita influência. E então você pergunta, afinal, o que é esse lobby de Israel ou lobby sionista? Na verdade, é uma mistura de várias coisas. Em parte é a penetração direta de Israel na política dos Estados Unidos, porque há muito dinheiro e esforço israelense. Ponto final. Estou praticamente convencido de que Epstein era um agente do Mossad, por exemplo. Definitivamente um ativo israelense operando nos Estados Unidos. Ok, ainda há dúvidas sobre isso, mas eu não tenho muitas. Acho que era bem claro que se tratava de alguém sendo usado por Israel. E a evidência disso, aliás, não é apenas a evidência circunstancial de que Ehud Barak, que havia sido chefe da inteligência militar, era seu grande amigo, mas também o fato de que Epstein se apresentava pelo mundo todo como alguém que fazia negócios em nome de Israel. E se ele estivesse agindo por conta própria, os israelenses o teriam impedido. Pode acreditar. Eles não o impediram, então o fato é que ele estava agindo a mando de alguém. Certo, esse é um exemplo de influência direta de Israel. Depois há o grande dinheiro judaico. E definitivamente existem judeus que são sionistas, e definitivamente existem judeus bilionários que são sionistas. E eles investem muito dinheiro nisso. Assim como há muitos de nós que não somos judeus bilionários, que não somos sionistas, e que estamos especialmente revoltados com o que Israel está fazendo agora. Então, se for o sionismo de hoje, meu Deus, de jeito nenhum. Esse é um segundo aspecto que é definitivamente importante. E é importante porque essas pessoas são muito influentes. Miriam Adelson, viúva de Sheldon Adelson, um grande magnata dos cassinos, ela certamente tem influência. São centenas de milhões de dólares doados a Trump. E se há uma coisa que Trump ama acima de qualquer outra, é dinheiro. Provavelmente é sua prioridade número 1. Seu amor profundo, não é o ódio ou outras coisas. Então ela é, sem dúvida, influente. Eu estorcei de ver uma menção que vai ban. He calls her out on occasions. Miriam, how am I doing? He's completely with his eye on the money. Ele está completamente focado no dinheiro. E há outros grandes interesses financeiros envolvidos também. Sabe, eles precisaram assumir o controle do TikTok, porque o TikTok estava mostrando imagens de Gaza. Então Larry Ellison, da Oracle, bem, o filho dele, compra o TikTok.
Isso faz parte do lobby, com certeza. Depois, ao lado do lobby cristão, isso não é apenas um grande número de votos. Aliás, talvez 30, 40% da base eleitoral do Trump. Então não é pouca coisa. Esse sionismo cristão protestante evangélico também é dinheiro. Essas megas igrejas movimentam muito dinheiro. Hagi, que o Yaakov mencionou, arrecada fundos para o Ted Cruz. He raises money for Ted Cruz. Ted Cruz perhaps could. Talvez Ted Cruz não se importe em nada com Israel, mas ele se importa com o Haiti, e o Haiti o financia. E Ted Cruz coloca pessoas influentes no Conselho de Segurança Nacional e em outros lugares que são basicamente, alguns deles até cidadãos com dupla nacionalidade, literalmente cidadãos israelenses e norte-americanos, responsáveis pelo portfólio do Oriente Médio no governo dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são um país muito permeável. É completamente movido por grupos de interesse, vendido ao maior lance. Sabe, tenho certeza de que se o mundo árabe se unisse e criasse um lobby árabe e colocasse 10 bilhões em vez de 2 bilhões, provavelmente poderia comprar boa parte da política dos Estados Unidos. They could probably buy a lot of U.S. politics. I'm not recommending this. I hate the American political system. Não estou recomendando isso. Eu odeio o sistema político americano do jeito que está agora. Mas é interessante. Não é tão difícil de comprar. E só uma observação. Nossos políticos são incrivelmente baratos. Eles são realmente baratos. Somos uma economia de 30 trilhões de dólares, com muitos trilhões de dólares em PIB. Somos uma máquina de guerra de 1,5 trilhão de dólares. E ainda assim, algumas centenas de milhões costumam ser suficientes para comprar o controle sobre o setor de sua preferência. Então é uma operação bastante bizarra. O povo americano é contra tudo isso. Eles são contra essa guerra. Estão do lado da Palestina em vez de Israel. Mas até agora, o dinheiro fala mais alto. E se você colocar dessa forma, você obtém um bom custo-benefício nos Estados Unidos. É isso, infelizmente. Mas, Yaakov, se você quiser reagir a isso, e talvez também nos dar sua percepção de para onde o sionismo como movimento político está indo. Bem, acho que o sionismo tem se deslocado da esquerda ostensiva, porque costumava ser muito socialista, kibbutz e tudo mais, para a direita fascista. E isso não tem nada a ver com as personalidades envolvidas. Acredito que essa é uma evolução muito natural de um movimento político baseado na discriminação, no nacionalismo étnico. E aqui é importante distinguir entre nacionalismo étnico e nacionalismo cívico, porque em um sistema de nacionalismo étnico, assim como no antissemitismo, em outras palavras, talvez não pensa, não matbetes. You cannot change it. I would say that violence. Eu diria que a violência que temos observado no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, ao longo dos últimos 80 anos, está amplamente ligada ao sionismo. Não totalmente, mas em grande parte. Porque é preciso controlar uma população que naturalmente está insatisfeita. Você a desloca, a exila, a discrimina e agora submete a um genocídio. É claro que eles não vão ficar felizes. É claro que haverá resistência, mas essa resistência não é considerada por Israel como legítima, ou sequer lógica, de certa forma. Eles tentam enquadrá-la como antissemitismo. Eu diria que, se a China tivesse invadido a Palestina, veríamos exatamente a mesma reação. Ou se os suíços decidissem invadir a Palestina. Você teria um sentimento anti-suíço. Então acho que tudo isso precisa ser explicado claramente. E bem, se me permite, meu outro livrinho ao qual o Jeff se referiu trata da rejeição judaica ao sionismo. Veja, é realmente importante entender que o que está acontecendo entre os judeus também é lógico. Eu diria, bem, não tenho dados sociológicos, mas quanto maior a renda de um judeu, mais provável é que ele seja sionista. E é por isso que existem os Adelsons e outros. Pode não ter nada a ver com a condição judaica, mas há outro grupo muito importante que faz parte do lobby, os fabricantes de armas. Israel é muito importante, tanto como consumidor, quanto como produtor de armamentos.
And there's very close connection. E existem conexões muito próximas entre os produtores de armas americanos e canadenses e Israel. Esses são setores muito importantes da sociedade, pois constituem uma das partes mais ricas da economia. Portanto, a evolução do sionismo na direção do fascismo é perfeitamente previsível. E eu diria que certamente não se trata apenas de Bibi Netanyahu, Smotrich ou Ben-Gvir, que são frequentemente mencionados entre aqueles que dizem que horrível, eles estão levando Israel na direção errada. Eu não diria isso. Eu diria que eles representam, eles personificam essa tendência ao fascismo que está presente desde o início. E então talvez precisemos ficar atentos ao tempo. Jeff, se quiser usar 2 minutos para apresentar suas considerações finais, e os 2 minutos finais serão para o Yaakov. Final 2 minutes go to Yaakov. Excellent. Very briefly, this point that Yaakov made about Excelente. the reaction of the Palestinians. Muito brevemente, o ponto que Yaakov levantou sobre a reação dos palestinos e a reação dos correligionários no mundo árabe foi que surgiu uma resistência. E basicamente, desde 1996, quando Netanyahu se tornou primeiro-ministro pela primeira vez, ele trouxe consigo, junto com seus assessores americanos, a doutrina do ruptura limpa. A doutrina da ruptura limpa afirma que a grande Israel controlará toda a Palestina. Nunca haverá um Estado palestino. Mas mais importante, em resposta a movimentos de resistência como o Hamas, o Hezbollah ou outros, a resposta de Israel será derrubar os governos do Oriente Médio que apoiam esses movimentos de resistência. Essa é a percepção de Netanyahu. Não lute contra a resistência, lute contra os governos que a apoiam. Então Israel tem estado em uma sequência de guerras desde 1996. E Wesley Clark nos contou de forma famosa sobre as 7 guerras que os travariam. Basicamente são guerras dos Estados e de Israel, e essa lista incluía Líbia, Sudão, Somália, Líbano, Síria, Iraque e Irã. E aqui estamos, já tivemos várias pequenas guerras com o Irã. Esta deveria ser a grande. Esse é o efeito lógico. Você maltrata seus colonos, afasta a população local, surge resistência. Essa resistência tem aliados regionais e você acaba numa guerra regional. E esse é o desastre em que estamos. Muito triste. Yaakov, por favor. Bem, acho que é importante distinguir entre o sionismo como movimento político e os judeus e o judaísmo, que podem ser uma religião ou um grupo étnico, seja como for que se queira definir, porque essa confusão realmente serve a Israel e ao sionismo. Os líderes israelenses, fossem eles socialistas como Shimon Peres ou Bibi Netanyahu, ou qualquer outro que veio depois, tentarão convencer você de que Israel representa todo o povo judeu. Para Israel, isso é uma fonte de legitimidade. Para os judeus, é uma fonte de vergonha e insegurança. Portanto, é muito importante perceber que Israel não apenas não trouxe segurança aos judeus, e era isso que o movimento sionista prometia. The Zionist movement was promising. In fact, the most insecure place for a Jew to live. Na verdade, o lugar mais inseguro para um judeu viver hoje, eu acho, é Israel. Mas isso também traz insegurança para judeus em Michigan, na Califórnia, em Montreal, onde quer que vivam. Curiosamente, não em Teherã, porque os judeus de lá não se identificam com Israel. E o governo antisionista do Irã sabe muito bem distinguir entre judeus e sionismo. Sabe, eu estive no Irã. Cheguei até a escrever sobre os judeus no Irã. Está disponível na internet. E espero que eles não sejam prejudicados pelo que Israel está fazendo com aquele país. E eu acho que essa é uma percepção fundamental de todo o seu trabalho, Jacob. O judaísmo é uma religião maravilhosa, amante da paz e sábia, e o sionismo é um movimento político altamente problemático de vários tipos, incluindo cristãos e judeus, mas indo além disso. Então, por favor, pessoal, devemos amar os judeus e trabalhar na questão sionista. Sim, e nunca odiar ninguém, em hipótese alguma. Por favor, isso só machuca. Gostaria de agradecer a ambos por essas explicações maravilhosas. Jeffrey Sachs, Jacob Rapkin, obrigado pelo tempo de vocês hoje. Jeffrey Sachs, Yaakov Rapkin, thank you for your time today.
Ótimo, obrigado. É ótimo estar com vocês. Obrigado. Tchau.